Olá, minha gente. Iniciando aqui uma transmissão ao vivo no Facebook. Faz parte daquele nosso projeto da vigília contra o absurdo da Previdência, que lesa principalmente as pessoas mais pobres e os trabalhadores em todo o nosso país. Mas hoje o texto não vai ser meu, não vai ser um texto do Zé Carlos Assis, que participa comigo dessa vigília. O texto hoje tem uma importância fundamental. É um texto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é vinculada à Comissão Pontifícia Justiça e Paz de Roma e relacionada com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É gente extremamente responsável, gente extremamente séria. E eles pensaram muito, refletiram muito, examinaram o projeto do governo federal antes de soltarem uma nota. E a nota deles é a seguinte: Comissão Brasileira de Justiça e Paz e a PEC 06/2019, a retórica da reforma e a realidade da desigualdade social. A título de início, eles dizem o seguinte: o Senhor ilumina os cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor cuida dos migrantes, sustenta o órfão e a viúva, confunde o caminho dos ímpios. Salmos 146, 8-9. Mas vamos à maravilhosa, pensada, refletida e fundamental nota da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. A iníqua proposta da Previdência, feita pelo governo federal em tramitação na Câmara dos Deputados, é contra o interesse dos segurados e benéfica para empresas e para o sistema financeiro. Os elogios à proposta divulgados pelos meios de comunicação não são verdadeiros quando dizem que esta reforma é necessária para o país sair da crise econômica e que sem ela o atual modelo de seguridade social vai quebrar em pouco tempo. Isto é uma falsidade para angariar o nosso apoio. A verdade é outra. A reforma correta de que a Previdência precisa é exatamente o contrário desta que estão propondo. Esta reforma da Previdência tem que ser firmemente denunciada, pois é a mais injusta e a mais cruel tentativa de demolição dos direitos dos trabalhadores e segurados garantidos na Constituição Federal. Se ela vier a ser aprovada, aqueles que hoje dependem do INSS e os que dele vierem a precisar amanhã estarão sujeitos a se transformarem em indigentes, como já acontece em todos os países em que esta falsa reforma foi feita, como é o caso do Chile. Ao contrário do que apregoam seus defensores, a proposta de emenda à Constituição número 06 de 2019 quebra as contas públicas e aumenta as desigualdades. Quase todo o valor de R$1 trilhão, que segundo eles vai ser gerado, será retirado dos setores mais vulneráveis. Não apresentam nenhum cálculo que comprovasse esta poupança. Esconderam os estudos feitos. A causa do chamado déficit da Previdência é, na verdade, decorrente dos desvios de recursos da DRU, desvinculação de receitas da União, e das injustificáveis dispensas de pagamento de impostos, desonerações, sem as devidas contrapartidas sociais, e decorrem ainda das milionárias dívidas das empresas para com o INSS, que não são devidamente cobradas. Diferentemente do que insinuam,
A Previdência Social, que nas últimas décadas tornou-se um potente instrumento de diminuição das desigualdades e o motor da economia social. Eis que fortalece as economias locais, como tem sido reconhecido em estudos e em depoimentos de prefeitos e governadores, principalmente nos municípios menos desenvolvidos. A PEC 06 de 2019 cria, sem nenhum fundamento, regras perversas de transição. Obrigam os trabalhadores a contribuírem por muito mais tempo. E aqueles poucos que conseguirem se aposentar receberão proventos menores do que os que hoje recebem. É uma verdadeira quebra de contrato. As mulheres, os trabalhadores rurais, os idosos, os deficientes e os aposentados por invalidez serão penalizados pela malandragem de cálculos financeiros e pela esperteza contábil da tal reforma. Os homens e mulheres contribuintes deixam de ser pessoas e são transformados em números, servindo aos interesses do mercado. Este sim, de uma economia desumana. O Papa Francisco, ao refletir sobre a situação atual dos excluídos, principalmente idosos, afirmou: em uma civilização em que não há lugar para os idosos ou são descartados porque criam problemas, esta sociedade leva consigo o vírus da morte, disse o Papa Francisco. Assim, como venderam a ilusão de que com a terceirização, Lei 13.429 de 2017, a aniquilação dos direitos trabalhistas, a PEC 95, os empregos, os salários e os investimentos privados voltariam, agora renovam as vãs promessas para a aprovação desta reforma. Ledo engano. O que se repete a cada crise é o contrário. A fortuna dos ricos aumenta, na mesma medida em que aumenta a pobreza dos pobres. Essa repudiável realidade é usada para se alegar que a suposta crise, artificialmente gerada, para ser vencida, exige de todos muitos sacrifícios. Mas todos sabemos que quem paga no final a conta são os mais desvalidos. As melhorias prometidas não chegam nunca. De crise em crise, quem lucra são os insaciáveis interesses financeiros. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, organismo vinculado à CNBB, reunida em sessão ordinária dia 26 e 27 de abril, cumpre seu dever de se colocar ao lado das forças sociais que defendem o interesse dos trabalhadores e segurados, que resistem para impedir a retirada dos pobres do orçamento e da Constituição. Isto é a luta para impedir que se enfie o dinheiro dos impostos no bolso de poucos abastados. A Seguridade Social é um direito do cidadão e um dever do Estado. Um projeto de nação e não um negócio de compra e venda. A histórica manifestação unitária das centrais sindicais, dia 1º de maio, teve a nossa solidariedade e queremos compartilhar de novas iniciativas que almejem impedir o desmonte da Previdência Pública como maior conquista do povo brasileiro. Brasília, 6 de maio de 2019. Assinado por Carlos Moura, Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Minha gente, é importantíssima essa manifestação. Está chegando a hora dos cristãos todos, dos padres e dos pastores, se manifestarem muito claramente nos seus púlpitos em defesa da civilização brasileira, em defesa do amor e da fraternidade que são as bases do cristianismo. Nós não podemos aceitar o que se está fazendo
com o Brasil. Essa barbaridade que querem nos impor para entregar todo o recurso, o tal trilhão de reais na mão dos banqueiros, aumentando a concentração de renda e a miséria dos mais pobres e dos mais desvalidos. Eu, hoje, ao invés do meu texto e do Assis na vigília contra a Previdência, escolhi dar divulgação a essa nota da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E eu faço aqui uma sugestão aos que estão me ouvindo. Divulguem essa nota. Ou compartilhem esse meu texto, esse meu vídeo, ou procurem o original da CNBB, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e façam vocês o que eu fiz agora. Leiam para os seus seguidores, para o seu público. É preciso que todo mundo entenda que é um esbulho para a população mais fraca e desvalida, e que esta posição tomada pela CNBB deve ser seguida por toda a cristandade, por todos os pastores que acreditem realmente na pregação do Cristo, dos seus púlpitos, em todas as ocasiões que puderem se manifestar. Mas o fundamental nesse momento é vamos nós ajudar a divulgar a nota da Comissão de Justiça e Paz brasileira. Minha gente, valeu, é o recado de hoje nesse espaço que nós ocupamos no Face Live. Um abração a vocês.